agradecer a presença do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, conselheiro convocado Mário Filho, conselheiro convocado Alípio, procurador, do Mistil, dos servidores e da nossa plateia de advogados e servidores em geral. Essa sessão é a primeira sessão extraordinária do ano, e dia 12 de agosto de 2016. Não é do rito da sessão extraordinária, mas eu vou facultar a palavra a quem dela queira fazer uso. Indicações e propostas. Pois não, conselheiro Érico, com a palavra. Inicialmente, bom dia, Bom dia a todos. Senhora presidente, senhor procurador-geral, é sabido, tomamos conhecimento esta semana, uma quarta-feira, creio eu, à noite, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, resolvendo 2 recursos extraordinários e em sede de repercussão geral, deliberaram por maioria. Aliás, a Corte se dividiu, né? O quórum foi de 6-5, para se ter uma ideia de como o assunto é polêmico. Mas a Corte deliberou, mudando o entendimento até então prevalente no âmbito da justiça eleitoral, que cabe às câmaras de vereadores o julgamento do prefeito, mesmo na hipótese em que ele assume a condição de ordenador de despesa. É claro que todos nós sabemos que o julgamento do chefe do Executivo é feito pelo Poder Legislativo. E isso não é diferente no âmbito municipal. Todos sabíamos disso, sempre soubemos. Mas nós vínhamos defendendo um posicionamento, nós no âmbito dos tribunais de contas, de que, na medida em que o prefeito assume a condição de ordenador da despesa e pratica atos de gestão, o Tribunal de Contas deveria julgá-lo por conta da dicção que está no artigo 71, inciso 2 da nossa Constituição. Isso tudo era reforçado e foi reforçado pela lei complementar, que introduziu a regra que se chama de lei da ficha limpa, frisando, deixando bem claro que a inelegibilidade seria declarada do candidato que tivesse as suas contas rejeitadas pelo órgão colegiado responsável pelo controle, e lá dizia ao fim, mesmo que mandatário assuma a condição de ordenador da despesa. Mas, apesar disso tudo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabia essa distinção, e eu não sei como ele explica o fato de que já julgou constitucional este inciso 2, desculpe, esta linha G do artigo 1º, salvo engano, da lei de inelegibilidade, e ele já havia declarado constitucional, e eu não sei como ele compatibiliza este artigo com esta nova decisão. A razão pela qual eu estou suscitando, neste momento, este assunto, é que nós, do Tribunal de Contas, não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro, todos os tribunais, precisamos refletir sobre essa decisão e repensar um pouco a forma como nós atuamos. Porque nós temos gasto muitos recursos financeiros, orçamentários e humanos
Nosso pessoal tem, às vezes, parado muitas atividades importantes para se deslocar ao município, para fazer a fiscalização demorada. E eu acredito que nós tenhamos que repensar isso. Não é claro que deixemos de fazer essa fiscalização, não é isso que eu estou propondo, mas com esse papel reduzido, apalcado do Tribunal de Contas em matéria de controle municipal, o tribunal tem que refletir se não deve centrar os seus esforços de outra maneira ou em outros aspectos da gestão municipal. Claro que temos aqui alguns outros instrumentos, como os nossos provimentos cautelares. Continuaremos com a possibilidade, evidentemente, de intervir cautelarmente em algum ato de gestão que a nós pareça inadequado, irregular, mas, sobretudo, eu acredito que a metodologia de trabalho nossa deva ser modificada. Eu participo de um grupo do Instituto Rui Barbosa, e lá houve várias manifestações, inclusive de um conselheiro que, de uma forma muito sincera, pelo menos me pareceu, dizia estar cansado e que tão logo acabasse o seu mandato iria se aposentar. Esse foi um depoimento que realmente me tocou muito, porque demonstra, na realidade, o sentimento, na minha opinião, de todos os membros dos tribunais de contas que conhecem de perto este assunto, que conhecem e que sabem e que adivinham as consequências dessa decisão. E eu acredito, senhora presidente, então logo o nosso presidente retorne, e ele já também expressou a sua preocupação sobre esse assunto, que nós poderíamos começar a estabelecer uma discussão dentro do tribunal para que nós possamos modificar a nossa forma de trabalho. Eu fico me questionando, por exemplo, apenas refletindo alto, sobre a conveniência, aliás, a oportunidade hoje de se ter recurso dentro do Tribunal de Contas contra a emissão de parecer prévio. Porque se nós só emitimos parecer prévio, não é? Qual o significado dos recursos contra essa emissão, se na realidade ele será julgado na Câmara de Vereadores? E lá já os ministros se pronunciaram, evidentemente que nem era necessário, mas enfim, reforçaram a ideia de que lá vai ter que haver o contraditório e a ampla defesa e tudo isso mais. E também não era necessário constar, mas acredito eu que eles fizeram de propósito. É óbvio que o trabalho do Tribunal de Contas, embora ignorado na maioria das vezes pela Câmara de Vereadores, servirá de subsídio para o trabalho do Ministério Público. O procurador-geral que lá estava fez questão, o procurador da República fez questão de frisar que aquela decisão não inibia, evidentemente, a possibilidade de o trabalho feito pelo Tribunal de Contas servir de fundamento, de subsídio para ações de improbidade e outras ações, inclusive criminais, no âmbito do Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser, evidentemente. Mas tudo isto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, deve ser objeto das nossas preocupações, e nós precisamos, e desde já convoco o tribunal a fazer essa reflexão em um estudo junto com o nosso controle externo, sobre que atitudes devemos tomar a partir de agora, quais os caminhos que devemos trilhar para que nós não deixemos os munícipes, os nossos cidadãos e concidadãos do interior do estado do Amazonas ao Deus dará. Porque esta decisão, na minha opinião, fez isto. Deixou sem pai nem mãe
o interiorano. Agora, me parece que está, aliás, há um artigo, já vários artigos, mas um que eu li particularmente, dizendo exatamente isso. A impunidade, está decretada a impunidade dos prefeitos municipais por essa sistemática de controle. Peço desculpa por ter me alongado além do que devia, mas é que as ideias me vieram e realmente nós precisamos fazer essa reflexão. Muito obrigado. Ainda com a palavra. Se o eminente procurador me permite, que eu sei que ele é um expert no assunto, essa preocupação e esse resumo, que lamentavelmente teve um desfecho infeliz ontem, sobretudo porque inoportuno, antevéspera de uma eleição. Quer dizer, me perdoe num português mais de tribuna do que de tribunal, de uma carta marcada evidenciada. Ora, se nós estamos com cerca de 70%, 80%, vamos dar logo um strike aqui e acabar com o problema e está todo mundo liberado para concorrer com um bom advogado, vai, entra e tudo bem. Ocorre que não apenas o Ministério Público age, eu creio que também é hora do nosso tribunal ter a informação de forma muito clara e detalhada que os administradores A, B, Y, J agiram daquela forma, como pressão moral de que na prova, na área técnica, eles não têm condição de ter a aprovação de suas contas políticas. Eu sou daqueles, e não sou maioria, tem gente que não liga para o que o jornal diz. Não, eu sublimo, isso daí passa de raspão, eu tiro de letra, mas dói. Dói, e o político sabe que dói num lugar ultra acessível a ele, além do bolso, que é o voto. Quando o Tribunal de Contas aponta que suas contas estão rejeitadas porque fraudou o processo licitatório, porque fracionou despesa, porque comprou sempre do mesmo fornecedor. Eu, conselheiro doutor Érico, eu já ouvi o galo cantar, não sei se é onde Deus permita, que nas campinas mais altas e reluzentes, de que o Supremo Tribunal Federal sentiu o impacto negativo de sua decisão e está correndo de seca-metro para ver como tenta emendar o vaso da ioiô quebrado. Como é que eles vão sair dessa? Porque a repercussão foi negativa para a Corte de Contas Superior do país. Essas informações que eu tenho, claro que elas não são oficiais, mas que deu uma balançada no momento em que o Supremo vinha ganhando força em assuntos da mais alta relevância e interesse da nação, vai numa dessa e acaba com todas as vogais, que é o fundamento, né, de se começar pelo município para se chegar ao ápice da República. É o que eu tinha a dizer. Senhora presidente. Pois não. Conceda a palavra? Pois não. Meu bom dia a todos. Eu queria registrar que amanhã estarei proferindo uma palestra na terceira Convenção de Contabilidade do Amazonas, patrocinada pelo nosso querido Conselho Regional de Contabilidade. Será às 15 horas no Estúdio 5. E o tema, Excelência, é bastante oportuno e vem ao encontro do que está se debatendo agora. Vai tratar sobre o papel da contabilidade como instrumento no combate à corrupção e à sonegação. Eu apenas gostaria de também trazer a reflexão dos senhores, isso é uma reflexão minha particular, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que eu acho que, e isso sempre eu defendi, não somente nesse instante, que é delicado, do controle para o Brasil, eu entendo que a decisão do Supremo, ela não deveria, independente de marcar um divisor de águas no Brasil.
O que eu quero dizer é que nós, independentemente da decisão, já deveríamos ter construído uma nova matriz de fiscalização no Brasil. Eu sempre tenho dito, nos textos que eu escrevo, em palestras que eu profiro, que a forma que os tribunais de contas hoje atuam no Brasil, os 34, a maioria deles, é ultrapassada. Avaliar as contas após o exercício fechado em 5, 10 dias, 15 dias, todo um orçamento, todos nós sabemos da complexidade que há numa fiscalização empreendida, existe destreza, exige habilidade, exige, sobretudo, tempo. Não tem como nós avaliarmos um orçamento, por menor que seja, em 5, 10, 15 ou 20 dias, ou até 30 dias. Não há como. Então, eu acho que a decisão do Supremo, ela se põe no sentido de nos convidar a refletir sobre a possibilidade de engrossarmos a fiscalização concomitante, ou seja, durante o exercício, a fim de que os danos causados sejam logo identificados e propostos os encaminhamentos. Por outro lado, eu também quero dizer que essa decisão do Supremo não esvaziou de toda a nossa função. Existe um instrumento de excelência que nós podemos lançar mão, dentre outros, eu estou citando apenas um, e que quase eu não vejo aqui no estado do Amazonas, depois que vim trabalhar à frente do controle externo estadual e municipal, e que o governo federal pratica bastante, que é a tomada de conta especial, prevista na nossa lei orgânica, tem amparo constitucional, que essa sim é um processo administrativo e que pega todos os gestores, inclusive o próprio prefeito, e que esse processo é um processo que tem rito especial, né? O artigo 9º da nossa lei orgânica define as hipóteses que podem ser instauradas as tomadas de contas especiais, dentre outras, a ocorrência de dano erário, a omissão na prestação de contas, enfim. Então, é um apelo que eu faço, que nós possamos maximizar o uso dessa poderosa ferramenta, uma vez que, instaurada uma tomada de conta especial, o rito dela será o mesmo de uma tomada de contas ordinária, ou seja, conduzirá o julgamento desse tribunal e contribuirá para a eleição ou inelegibilidade do gestor. O que eu quero dizer é que, ao julgar uma tomada de conta especial irregular, esse gestor potencialmente estará na lei da ficha limpa. Então, nós podemos refletir sobre essa saída. Lembro também, é importante dizer que, nos casos de convênios, os prefeitos continuam sendo julgados pelo Tribunal de Contas. Caso de prefeitos aqui do interior, por exemplo, que aplicam recursos federais, o Tribunal de Contas da União, ao julgar e regular essas contas, eles potencialmente estão na lei da ficha limpa. Então, na verdade, essa decisão do Supremo não esvazia de todo as nossas funções. De fato, é uma mudança radical, né? E são nas águas, parafraseando aqui o meu colega, José Filho, são nas águas revoltas que nós aprendemos, né, a navegar melhor. Então, é a reflexão que eu trago aos senhores, é o registro que eu tenho a fazer, presidente. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro convocado, Mário Filho. Senhora presidente, também sobre esse assunto, o que eu tenho é a lamentar. Foi retirada uma competência do tribunal na minha forma de ver. De fato, os tribunais de contas agora vão precisar refletir bastante a respeito desta decisão, de como será o seu modo de agir a partir de agora, e eu me coloco à disposição para participar dessa reflexão. Com a palavra, o procurador, doutor Carlos Alberto. Presidente, bom dia. Bom dia, conselheiros. Conselheiro Érico, que levantou a questão, ceda seus ouvidos. Ontem, o Ministério Público de Contas
publicou uma portaria número 9 de 2016, onde cria uma coordenadoria, que foi um instrumento que deu certo, as coordenadorias no Ministério Público. Deram certo. E essa coordenadoria chama Coordenadoria de Transparência Orçamentária, de Acesso à Informação Pública e Controle Interno. Esse nome enorme, mas é didático assim mesmo. Transparência Orçamentária, Acesso à Informação Pública e Controle Interno. A titularidade dessa coordenadoria ficou com a doutora Evelyn Freire de Carvalho e a suplente ficou a doutora Elissandra. E a doutora Evelyn já tem um material excelente, publicado, inclusive, sobre controle interno. Um material muito bom mesmo, material de excelência a nível nacional. E quer entrar realmente, entrou de corpo e alma nessa coordenadoria. Você vai dizer o que tem a ver uma coisa com a outra, doutor Érico? Para mim tem muita. Tá? Uma cidade, a Thalita, que é a nossa diretora lá do Ministério Público, a chefe do cartório, né? Tá? Dali sentada, ela é do Ceará. E lá na fronteira norte do Ceará, fronteira norte, agora me perdi, na fronteira com o Rio Grande do Norte, tem um município chamado Icapuí, município com 19.080 habitantes, eu olhei agora no IBGE, quer dizer, menos de 20 mil habitantes. E esse município de Icapuí, me chamou a atenção a existência desse município num encontro que nós tivemos no fim do ano passado em Pernambuco. Era o encontro dos conselheiros e eu fui de enxerido, né? Mas fui lá e apanhei muita coisa que me interessou. Uma das coisas que apareceu lá em uma das falas foi uma fotografia de Icapuí, onde o prefeito pegou uma casa na entrada da cidade, você lembra disso, conselheiro? E pintou assim, dinheiro que entra, para onde vai o dinheiro, no outro lado, né? E aquilo ele vai atualizando ali, e aquilo virou um marketing de transparência orçamentária daquele prefeito de Icapuí. Veja só, uma frase cansada do Luiz Brandez, mas que é sempre válida. O Luiz Brandez foi um ministro da Suprema Corte Americana. Ele diz assim: a luz do sol é o melhor desinfetante. É isso aí mesmo. Não existe melhor forma de controle da gestão, seja orçamentária, seja gestão de pessoal, seja gestão administrativa, seja o que for, do que você ter acesso concomitante, você ter acesso rápido, né, aos atos de gestão. E isso a lei já diz, a gente não precisa inventar. A 131, a Lei Complementar 131 de 2009, que emenda a Lei de Responsabilidade Fiscal, já traz isso no artigo 48. A 12.527 já traz isso explicitamente também. Tá? Então, é possível. Nós devemos fazer esse estudo, como o doutor Érico propôs, devemos fazer e de uma maneira muito técnica mesmo, né? Não ser assodado, né? Até porque uma das primeiras coisas que a gente aprende em direito é que a lei não tem palavras inúteis, né? E aprende também que a Constituição ela é interpretada pelo Supremo, né? E lá está escrito, como a lei não tem palavras inúteis, a Constituição ora usa julgar, ora usa a palavra apreciar, né? Nesse específico caso, ela usa a palavra apreciar. Então, não estou aqui defendendo nada, devemos fazer esse estudo que o doutor Érico está... Quero me engajar nesse estudo, doutor Érico, também, com meus parcos conhecimentos, mas somar, tá? Esse estudo que vou fazer. Mas, enquanto isso, o que fazemos? Eu acho que, enquanto isso, podemos tornar miúde esse controle concomitante, né? Tornar estreito esse controle concomitante. Outra coisa, eu aqui vou até fazer tomar o tempo de vocês. Pô, esse procurador-geral fala demais, aqui é o lugar da Casa dos Conselheiros, mas é a oportunidade que eu tenho de estar no meio de tão importante órgão e ser ouvido a minha palavra. Eu vejo como começa um processo de contas, ou qualquer processo no tribunal,
a via crucis que passa, né? Abre defesa, diligências, volta, laudos, pareceres, votos, recursos, e no fim, a decisão do tribunal não está tendo a importância que os olhos não estão voltados de maneira mais acurada para essa decisão. Por exemplo, não existe decisão do tribunal só de efeito financeiro, de glosas, de multas. A decisão, por exemplo, de fazer e não fazer, existe muita. Quando o tribunal manda alguém, uma entidade, dispensar servidores contratados ilegalmente. Não é? E tudo isso aí... Falsidade de documentos. Tá? Então, eu acho que essas questões, nós podemos ir trabalhando enquanto isso, de uma maneira mais efetiva. Agora, para essa sessão não deu tempo, mas na próxima sessão eu espero que dê tempo. Estou trazendo ao plenário do Tribunal de Contas uma situação que eu podia ter feito sozinho no âmbito do Ministério Público de Contas, mas eu quero trazer para a discussão dos senhores conselheiros, que é chamar o Procurador-Geral do Estado, aquele senhor, o Clóvis Smith Frota, para que ele explique ao Tribunal de Contas como é que ele está fazendo a exação, ou seja, a exigência das glosas que cabem ao TJ, ao Estado do Amazonas, e das multas que cabem. Como é que isso está sendo feito? Porque quando eu fui procurador-geral, embora eu tentasse já colocar um cabresto mais curto nisso, o que eles faziam era mandar em maio, ou em abril, uma lista, uma coisa monocórdica, cansada, sem nenhum interesse. Então, eu gostaria que esse senhor viesse aqui e explicasse essa questão. Há outro também, pedido que eu também estou trazendo para o tribunal, já estou adiantando, é que o senhor Clóvis Smith venha nos explicar a situação dos suplementaristas do Estado do Amazonas, tá? Que é uma situação que ele conta uma história para o governador, conta outra para o pessoal, sabe como é que é? Então, que ele venha, porque eu tenho a minha história, é uma história com vários relatores. Então, já estou adiantando isso aí, me perdoe ter esticado demais. Eu também gostaria de me associar à manifestação do conselheiro Érico, dos demais conselheiros e do procurador, dizer que é lamentável a decisão do Supremo, mas que o tribunal continua forte, porque só ser prefeito ficha suja já fica desmoralizado para o povo saber quem está votando. E mais, o tribunal pode fazer essa fiscalização concomitante, ainda que ele tenha uma administração de má gestão, o tribunal faz com que ele mude através das multas, ou saia ou seja preso, e aí vem a outra decisão que preso possa ser candidato também. Então, lamento essa decisão, mas o Ministério Público de Contas de todos os tribunais, acredito também que vão colaborar com os conselheiros para que nós possamos ficar mais forte ainda, Obrigado. Mostrando a nossa competência, a nossa força diante das providências de improbidade administrativa, sanções no âmbito penal e mais e mais. Obrigada e ainda facultada Senhora a palavra. Presidente, sem querer abusar da paciência dos senhores, mas apenas porque eu me lembrei, ouvindo a Vossa Excelência, o procurador, sobre as alternativas que nós temos, para dizer ao plenário o seguinte, que eu sempre defendi que o tribunal não deveria encaminhar ao Ministério Público Estadual as suas decisões antes de que elas fossem reexaminadas pelo próprio tribunal. Sempre defendi isso. Lutei contra alguns procuradores do Ministério Público que faziam isto, atravessavam o caminho do tribunal
e já encaminhavam para o Ministério Público, mesmo antes de o tribunal ter dado uma palavra definitiva sobre isso. Porém, eu quero anunciar ao tribunal que, diante do quadro que se põe hoje, diante do fato de que ao Tribunal de Contas, em relação aos prefeitos só, o tribunal só emitirá um parecer prévio, e a mim parecendo que, então, está encerrada a participação do tribunal nas contas do chefe do Executivo com a emissão do parecer, eu adotarei nos meus processos o seguinte comportamento. Então, logo emitido o parecer prévio, eu encaminharei ao Ministério Público do Estado o parecer do Ministério Público junto ao tribunal, o laudo técnico, para que ele tome ciência. Se vão lá tomar alguma atitude, se vão esperar a decisão da Câmara, se vão esperar outra providência, já não compete mais a mim. Mas eu preciso, a partir de agora, dar conhecimento ao Ministério Público, porque eu só vejo este caminho em relação às contas do prefeito. O Ministério Público agir, doravante. O tribunal perdeu muito da sua competência. Claro, há meios alternativos, isso é óbvio, mas o tribunal perdeu muito. E eu farei isso. Anuncio, porque não é uma modificação. Em relação a todos os outros gestores, eu vou continuar a respeitar o próprio tribunal, no sentido de que eu vou aguardar. Nós aqui, por exemplo, temos revisto várias decisões nesses últimos tempos. Então não tem cabimento mandar para o Ministério Público e depois o tribunal, ele próprio se rever. Mas no que diz respeito aos pareceres prévios, eu encaminharei. Era só isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Presidente, eu só queria fazer Ainda uma emenda facultada a palavra, por não? Na esteira aqui, o doutor Érico Desterro falou, eu fico extremamente feliz, conselheiro, com a sua posição, mas queria só fazer um lembrete que o Ministério Público de Contas tem se pautado em atendimento a um princípio, que esse princípio ele vem no artigo 40 do Código de Processo Penal. Eu, inclusive, pessoalmente, já respondi um processo crime, porque, segundo o magistrado, eu não teria atendido o artigo 40 do CPP. O que diz? Ele, na verdade, ele é um princípio que se espraia para tudo, apesar de estar no CPP. Diz assim, quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Obrigado. Ainda facultada a palavra, indicações e propostas. São duas emendas, mas uma eu quero pedir desculpas, até para me redimir, me reparar, me corrigir, que ainda outro dia não falei eu, naquele que foi, no meu tempo de desportista, o grande goleiro da Seleção de Educação do Amazonas, o pai do meu querido amigo Mário Filho, não é? Com quem disputei a reserva da seleção do IEA. E vou pagar com uma ligação a Elmar Desterre Silva, esse destemido, esse imbatível advogado, que é o genitor do meu prezado e querido amigo Érico Xavier Desterre Silva, e também não falei do vosso pai. E eu já cometi aqui com o negócio de pai uma mancada, e nunca mais eu quero atingir o pai, muito menos a mãe de quem quer que seja, né? Então, eu estou querendo aqui me recompor. E, com muito carinho, doutor Érico, eu vou ligar para o doutor Elmar, até porque foi o advogado imbatível numa causa de 2 décadas contra O ECAD. A ECAD, que a difusora veio a vencê-lo já nos seus últimos dias de escritório. O outro detalhe é que hoje completa 90 anos a senhora Santa Marques Limões, e que toca aqui em muitas pessoas, nas nossas saudades, nas nossas amizades, mãe de servidores, que por sinal, um já partiu, outro aqui ainda está, e já saiu, e agora a neta. Enfim, Santa Limonge completa 90 anos, e ela é viúva do
Flaviano. Eterno desportista Flaviano Limoges, o gordo que tinha realmente só uma coisa maior do que ele, o coração. Você, meu tio ligado à família, sabe que eu falo a verdade. Flaviano era o que pode ser chamado bom, com todas as letras maiúsculas, pelo sorriso, pela simpatia, pelo entusiasmo, por saber valorizar os jovens. E o outro, me perdoe, conselheiro Iara, ser piegas como é Vossa Excelência, nesses de afetos e de amores, é que hoje o doidinho do meu neto, diz que a minha cara, por eles que acham até que é doido, o capitão Gabriel está a completar 10 anos. Ele é um dos 6 que vão defender a minha velhice, já que das moissolas eu só uma tenho, então tive que contratar 6 espingardas de matar gavião para defendê-la. Então quero cumprimentar aos pais do Gabriel, o Beto, que aqui trabalha, minha filha Luciana, e o beijo eterno de saudade e de amor a essa que fez muito jus ao nome que possui, Santa Marques Limoges, pelo seu aniversário, na qual estaremos à noite em ambos, pedindo um voto de congratulações. Senhora Presidente, A minha manifestação, por não. apenas para agradecer ao conselheiro Josué Filho pela lembrança do meu querido pai, com quem eu estive ontem. Graças a Deus, depois de um período em que ele esteve doente, teve que ser operado e tudo, está muito bem e podemos passar um feliz Dia dos Pais. Muito bem. Presidente, eu posso levantar uma questão? Pois não. Primeiro, conselheiro José, parabéns ao seu neto, tá? Mas essa questão, ela é pertinente em razão do período eleitoral. O tribunal já se posicionou sobre a vedação, a gasto de verba de gabinete dos vereadores nesse período. Eu queria só fazer uma lembrança ao pleno do tribunal sobre isso aí, sobre essa questão. Parabenizando, fazendo o registro do neto do conselheiro Josué e a todos os pais, que será domingo, né? Conselheiro Érico, que é um excelente pai, doutor Carlos Alberto, e conselheiro Josué, que é pai e mãe, né, conselheiro? Eu também já fui pai e mãe também dos meus 2 primeiros filhos e é um compromisso mais sério ainda. Então, encerrada a indicações e propostas, passamos... Excelência, não. era possível fazer uma abordagem sobre aquela questão do CEAP, da verba de gabinete? Sim, sim. Gostaria também de... Quer a palavra? Não, eu só queria lembrar se o plenário reafirma, né, o posicionamento de vedação a gastos da CEAP, da verba de gabinete. O tribunal tem uma decisão a respeito que recomenda à Câmara, à Assembleia Legislativa, com relação à verba de gabinete, que nesse período de eleição fica vedado o pagamento desta gratificação, de maneira que o nosso procurador está lembrando essa decisão do tribunal para que fiquem atentos e não descumpram uma orientação do tribunal. Eu sugiro, se me permite, senhora presidente, que o procurador, com o retorno do presidente, tenha uma conversa com ele a respeito da necessidade, talvez, de isto ser rememorado oficialmente. Não sei se é o caso, mas a minha sugestão é essa. Como ele está lembrando, nesse momento, eu gostaria que ele realmente providenciasse, viu, Mistil, a decisão para o procurador, para que ele fizesse menção à nossa imprensa, que tomassem conhecimento. Quando ela foi tomada, a eleição era estadual e agora ela é municipal. Então, fica o registro, todos concordam, conselheiro Érico? Sim? Conselheiro Josué?
Conselheiro convocado, Alípio. Conselheiro. Passamos ao julgamento em pauta. Adiado. Adiado. Nós temos um processo do conselheiro convocado Mário Filho e houve pedido de vista ao conselheiro convocado Alípio Filho, que devolveu os autos sem manifestação e a destaque do conselheiro Érico. Na realidade, eu já votei, excelência, na forma como está aí destacado. Senhora presidente, embora eu não tenha me manifestado por escrito, eu quero registrar agora que eu sou pelo não provimento integral do recurso, pela manutenção da íntegra do acordo recorrido. Tu estás nesse processo como conselheiro convocado. Conselheiro Josué... Tem a palavra, presidente. Com a palavra, o relator. Eu quero apenas manter o meu voto pelo provimento parcial do recurso, para que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com aplicação de uma multa de R$ 4.468,62. Não vejo motivo para essas contas serem julgadas irregulares, tendo em vista que não aprova nos autos de dolo, má-fé, desvio ou locupletamento de recursos. Como voto o conselheiro Josué? Meu posicionamento, nome do presidente, é sempre no sentido, nesse caso, acompanhar o relator. Então, nós Tem temos que desempatar. empate, eu também acompanho o relator. Agora vamos para o julgamento em pauta. Pauta, nós temos 9 processos. Na pauta do conselheiro Érico não há nenhum destaque, considera-se aprovado. Na pauta do conselheiro Josué Filho também não possui nenhum destaque, considera-se aprovado. E a minha pauta eu passo para a presidência para o conselheiro Érico. Assumo a presidência e, tendo em vista que não há qualquer manifestação contrária ao voto de Vossa Excelência, eu o proclamo como aprovado, à unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência e para Senhora a pauta presidente, do conselheiro Mário Filho. eu peço a retirada deste processo que eu tenho em pauta, a necessidade de ajustes no processo. O responsável, inclusive, é falecido, a informação que me chegou. Certo. Então, retirado de pauta, processo do conselheiro convocado Mário Filho, a pauta do auditor Alípio Filho, temos 4 processos, nenhum possui destaques, considerando-se aprovados. Excelência, tem o processo 1964/2016, recurso de revisão, né? Penúltimo. Quem é? Isso. O Ministério Público queria ressaltar que, Certo. nesse caso aí, a resolução que determina a inclusão do nome do advogado na pauta, que é o objeto do recurso, tá? Ela é posterior ao acórdão que é recorrido, tá? Vou fazer essa observação. Ok. Então, Mas Vossa Excelência com isso diz o quê? Que não deveria haver provimento? Sim, nesse sentido. Mas veja só, se me permite, embora a resolução seja posterior, essa é uma regra que, na minha opinião, mesmo que não estivesse inscrita hoje numa resolução, o tribunal deveria respeitar. A ausência do nome do advogado na pauta, a mim parece que fere o processo legal, o devido processo legal.
Aliás, nós estamos incumbidos de fazer uma resolução sobre isso, vamos avançar, mas acho que, independentemente da resolução, a solução dada, nesse caso, é correta, porque, não, se constatando que não houve a devida intimação do advogado, me parece que é caso de nulidade e eu tenho que acompanhar. Senhora presidente. Com a palavra o relator. Apenas na condição de relator, também queria pontuar, de fato, eu fui pelo provimento em razão do escopo constitucional que ampara o Instituto, né? Então, lá no artigo 5º da Constituição Federal, como direito fundamental, está elencado o respeito ao contraditório e ampla defesa. Então, é bem amplo, é o registro. Vossa Excelência está acompanhando o voto do Ministério Público? Não? Não, eu estou dando provimento ao recurso. Eu estou apenas justificando por que eu estou dando provimento ao recurso. Muito embora eu não tenha observação do Procurador-Geral no sentido de não haver, na época, uma resolução interna, Certo. mas nós fomos pelo dispositivo constitucional, nos Certo. orientou. Então, com o voto divergente do conselheiro Érico, como vota o conselheiro... Não, Excelência. Não? O meu voto é a unanimidade aqui. Só houve a manifestação do procurador. Ah, tá, ok. Só um minuto, Ou Excelência. não? Está muito lento isso aqui. Pode prosseguir, da minha parte. Então, fica o voto do relator, conhecer, dar provimento no sentido de anular o acórdão, Tribunal Pleno, prolatado nos autos do processo 5842-2012, referente ao recurso de reconsideração interposto pelo seu Jean Campos de Barros, em razão da ausência de inclusão do nome do patrono do recorrente na pauta de julgamento. Por unanimidade, fica assim registrado a decisão deste processo. O último processo também não tem destaque, dou por aprovado. E encerrado a pauta ordinária e convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de agosto, terça-feira próxima.